Neste momento eu desejo a todos, você que está na página da Igreja Presbiteriana, desejo a você uma boa noite e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de todos vocês. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, cantarmos e também louvar a Deus em oração, que a gente vai começar agora o culto de oração. Tá? Eu sou o presbítero Wander e a gente vai dar início ao nosso culto de oração. Para iniciar o culto de oração, do que a gente vamos orar e ainda dê a sua orientação. Amado Deus, soberano Senhor, estamos nesse momento, Pai, entrando na Tua presença, buscando a Tua direção, buscando a Tua sabedoria, para que venhamos, Pai, sempre buscar a Tua retidão. Tu és um Deus maravilhoso que nos salvou por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Está na Tua presença, Pai, pois Ele nos deu livre acesso. Pai, também peço neste momento pela igreja que se espalha por todo o mundo e que muitos lugares eles não têm a liberdade de prestar culto ao Senhor. Que o Senhor os proteja, que o Senhor esteja guardando. E em nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente vou me aventurar aqui no hino de número 14, hino de louvor, certo? Vamos lá. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja exaltado nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nossos Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Cantor, né? O texto que vamos ler hoje tem um pouco a ver com a relação com Deus. Deixa eu ver aqui outro hino para a gente cantar. Vamos cantar mais um hino. Vencendo vem Jesus, hino 147 do Inário Novo Cântico. Vamos lá. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor,
vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Então, apesar de muitas dificuldades, de sabores, vaidade, você vê que no hino já deixa claro que muitas coisas que nós vamos passar, mas nós temos aquele que venceu por nós e nisso nos faz mais do que vencedores. Irmãos, deixa eu ver, tá, Efésios. Aqui. Ontem foi a igreja perseguida, o DIP, Domingo da Igreja. Nós temos essa liberdade aqui no Brasil de estar aqui falando com vocês. No domingo a gente se reúne, liberdade de andar com a Bíblia Sagrada, mas nem todos os países isso é possível. Tem alguns países no mundo, como a Coreia do Norte, tá? E na China também, alguns países muçulmanos, na janela 10 por 40, onde é proibido, completamente proibido, você prestar culto a Deus, você ser cristão. Então, pela igreja perseguida, a gente vai fazer uma oração agora nesse momento, tá? Santo Deus, maravilhoso Pai, nós estamos nesse momento, Pai, na Tua presença, pedindo ao Senhor, para que o Senhor proteja a igreja e alguns países onde é proibido, Pai. Mas sabemos a necessidade de muitos missionários e muitos ali cristãos com a Tua palavra, que levam o Evangelho e as boas novas e que tem alcançado povos, Pai, tem alcançado pessoas ali naqueles países. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde e que muitos sejam alcançados e que esses países venham se voltar a Ti, meu Deus. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vamos ver o texto aqui. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. O fruto da luz e das trevas. E o verso é do 15 ao 19. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, tá? Do verso 15 ao 19. Portanto, vede prudentemente como andais, e sim como sábios. Tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis, mas procurei o Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos
Irmãos e também ouvintes e telespectadores, vocês que estão em casa, né? Perdão aí pela interrupção, há um problema de internet e eu estou sozinho. Eu não tinha visto que tinha concluído aí o vídeo, então vamos fazer em duas partes, tá? Teve a primeira parte e agora a gente entra novamente com a segunda parte, tá certo? Então eu estava começando a mostrar para vocês com relação ao verso 15, né? Portanto, veio ser prudente como andais, não como nécios, e sim como sábios, como pessoas que têm a sabedoria de Deus, tá certo? Então ele faz um contraste, Paulo vai fazer um contraste em aqueles que buscam a embriaguez, e todo mundo aqui já presenciou momentos de pessoas com embriaguez. Elas não têm controle ao andar ou caminhar, fala além da conta, uma constrangedora, certo? Leva a dissoluções, leva a libertinagem, e algumas pessoas até às vezes buscam a embriaguez para vencer muitas vezes um medo, uma timidez, alguma coisa. E Paulo chama atenção para isso quando ele faz esse contraste. Então o cristão que é cheio, né, do Espírito, o cristão que está cheio do Espírito, ele não tem. Então ele vai ver alguns pontos aqui que ele não tem. Ele não tem um andar cambaleante. O que significa isso? O cristão que está cheio do Espírito, ele não fica procurando coisas novas ou ventos de doutrina. O cristão, quando ele está cheio do Espírito, ele sabe muito bem a fé que está no coração dele. Ele sabe muito bem o Cristo que ele serve. Ele sabe muito bem como ele tem que prestar um culto a Deus. Então ele não fica cambaleante procurando, né, uma denominação diferente, ele não fica procurando outras coisas diferentes, outras formas diferentes de pregação. Ele percebe o erro, ou ele percebe o engano, ou ele percebe a heresia de imediato, porque ele está cheio do Espírito. E o Espírito, ele comprova no nosso coração onde é que está o erro, onde é que está a heresia, onde é que está o engano. Eu costumo dizer que, por exemplo, agora mesmo no Brasil foi lançada uma cédula de R$200. E a primeira coisa que o governo faz é mostrar onde é que estão os mecanismos de segurança da cédula, para que quando você pegar nela, você saber que ela é a verdadeira e já perceber qual é a falsa. Mas é interessante que você não precisa conhecer todas as falsas para perceber a verdadeira. Você precisa saber qual é a verdadeira e quais são os mecanismos que ela tem, para que quando você pegar numa falsa, você já perceber de imediato. Então você precisa conhecer bem a verdadeira. Você conhecendo bem a verdadeira, você conhecendo bem a verdade, quando chega alguém ou alguma coisa falsa para você, você de imediato já percebe. É a mesma coisa que Paulo está chamando a atenção aqui, quando ele fala: quem está cheio do Espírito não tem um andar cambaleante, não fica com dúvidas, não fica, mas será que eu sou salvo? Mas e se eu fizer isso? Se eu andar cambaleante, não faz parte da vida de quem está cheio do Espírito Santo, porque está completo, está repleto, cheio, está transbordando, tá, de sabedoria, e anda como um sábio, buscando sempre a sabedoria de Deus. Outra coisa que quem está cheio do Espírito não tem: dias perdidos, tá? No verso 16 fala: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então não perde tempo com coisas vãs. Paulo chega a dizer fora de tempo. Manda uma mensagem, aproveita o tempo, aproveita que as pessoas estão em casa, manda uma mensagem para ela de conforto, manda a mensagem do Gotas de Esperança, dá um folheto, tá ali na fila do banco, dá um folheto. Isso é remir o tempo. Não fica com o tempo perdido, não fica com os dias perdidos. Paulo, quando viajou ali por aquelas cidades para pregar a palavra, junto com João, junto com muitos outros, ele aproveitava todos os tempos. Até mesmo na prisão ele aproveitou o tempo. A mente não fica entorpecida. Quando está cheio do Espírito, a mente não fica entorpecida. A mente não fica, como é que se diz assim,
tonta, vamos dizer assim, né? Quando você fica cheio do álcool, você fica com a mente tonta, e você não consegue ter um raciocínio lógico. É por isso que muitas vezes as pessoas, quando bebem, vai dirigir, causa acidente, porque a mente não reage, ela fica lenta, tá? Então quem está cheio do Espírito não tem uma mente entorpecida. Entorpecida fala de entorpecente, ou seja, quando usa determinadas substâncias que a mente não reage. Tanto é que até medicamentos mesmo, quando você vai tomar um medicamento que vai dar sonolência, que vai deixar você dopado, deixa bem claro, não use equipamentos pesados, tá? Não use equipamentos pesados. Então ele deixa bem claro, quem está cheio do Espírito não fica com a mente entorpecida, raciocínio lento, é rápido, percebe de imediato as necessidades. O cristão cheio do Espírito não tem cântico discordante. Cântico discordante. Muitas vezes no meio cristão, né, surgiu de uns tempos para cá o movimento gospel, né, gospel. E algumas músicas, né, do movimento gospel, muitos desses que se converteram rapidamente, assim, não diria rapidamente, mas alguns cantores que se converteram e começaram já a escrever músicas, eles não estavam cheios do Espírito. E na música eles começaram a cantar algumas heresias, mais voltadas para o ser humano do que para Deus. Mais para enaltecer o ser humano e as necessidades do ser humano do que para Deus. Então, o cântico de quem está cheio do Espírito é o cântico muitas vezes que a gente tem no inário. Você pode ver os inários, eles não ficam repetindo a mesma palavra várias vezes. Ele tem 4, 3 estrofes e conta uma história. Conta e enaltece a Deus. Entendeu? Então, os cânticos mais antigos, hoje muitos cantores você tem que saber mais ou menos se a letra ela pode ser cantada ou não, porque muitos cânticos hoje é repleto de heresias, é repleto de coisas falsas e antropocentrismo, ou seja, o ser humano está no centro e Deus está fora. Então quem está cheio do Espírito não tem um cântico discordante, que discorda da palavra de Deus, Tinha uma música que fez muito sucesso, né, que falava, né, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto, que na verdade se ele bem soubesse, e ele cantaria como João Batista, eu quero que diminuir e que Cristo cresça. Tá vendo aí como tem uma discordância? Outra, o crente vai chegar e dizer assim, entra na minha casa, peraí, o cristão já não tem Cristo, como é que ele pede para entrar? Entendeu? Então tem umas coisas meio discordantes em alguns cânticos que as pessoas ficam, né, repetindo e acham bonito pela melodia, mas não presta atenção na letra. Então, e a pessoa que se enche, né, de vinho, ou seja, aqui fala do vinho, mas se enche ele faz essa comparação. Então ele fala que aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não tem cântico discordante, mas aquelas que estão vazias do Espírito Santo, canta qualquer coisa. E o cristão que está cheio do Espírito Santo não tem, em contraste, tem um coração repleto de. Aí pronto, a gente vai fazer ao contraste agora, tá? Ao contrário, certo? Agora, fazendo o contraste, quem está cheio do Espírito tem um coração repleto de comunicabilidade, se comunica, tá? Você pode ver que quando você vai ver na Bíblia que Deus é um Deus que se comunica. Deus é o Deus que veio buscar o ser humano. Ele veio até o ser humano, ele comunica com o ser humano. Louvor e música, né? Você canta louvores a Deus, tá? Você busca cantar os louvores a Deus. Quem é da igreja tem um aplicativo que é da Igreja Presbiteriana, a Rádio IPB, entendeu? São 3 rádios, 3 formatos de música que você pode baixar no celular e ficar tocando música. E também cantar, tá? Gratidão contínua e universal.
não é uma pessoa que fica reclamando, ela agradece por tudo. A pessoa que está cheia do Espírito, ela agradece por tudo. Você pode ver que Paulo, quando estava preso junto com os outros lá, eles cantavam e muitos diziam: caramba, a gente prendeu ele foi açoitado, mas ele está cantando e orando. Como é que uma pessoa foi açoitado, bateram nele, está preso nas correntes, mas eles estão louvando a Deus, eles estão cantando, eles estão agradecendo. Você pode ver, né, como a diferença, né, os primeiros cristãos para alguns cristãos de hoje. Hoje alguns ainda cantam e louvam a Deus até mesmo na maior parte das dificuldades. E o desejo de servir. O desejo de servir chega no finalzinho, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o cristão que está cheio do Espírito, ele tem o prazer de servir na casa do Senhor, servir ao próximo. Semana retrasada, quando eu estive aqui, eu falei sobre a igreja primitiva, ou seja, a igreja em Atos dos Apóstolos, né? E que muitos têm as coisas ali em mente, toda uma só mente entre eles, tá? E aí, aqui é sujeitáveis uns aos outros. Não seja queira ser maior do que o outro, mas sujeitáveis uns aos outros. E aí, dessa forma, você vai servir, né, no temor de Cristo. Pelo temor de Cristo é que você serve ao próximo, né? Vê as necessidades do próximo, tá? Para que seja sanada essa necessidade. É tão bom quando as pessoas se colocam à disposição para fazer algo, entendeu? Eu fico muito assim, com o coração muito agradecido quando eu tenho que resolver alguma coisa na igreja e quando de repente eu coloco lá no grupo e a pessoa diz: Wando, eu posso fazer isso, Wando, eu quero fazer isso, eu posso fazer dessa forma. Isso é tão bom, porque isso tira um fardo, porque às vezes a gente fica tendo que insistir, é muito chato isso. Mas quando você tem a sensibilidade de perceber a necessidade e dessa forma já dizer: olha, eu posso fazer isso, entendeu? Eu posso ajudar nisso. Isso é tão bom. Isso mostra que a pessoa está se sujeitando um ao outro, está ajudando um ao outro por causa do temor de Cristo, tá? Então, vamos colocar em prática por estarmos cheios do Espírito Santo e buscar ser da forma como está aqui em Efésios 5, do verso 15 ao 21. Irmãos, que venhamos a ter esta vida cristã na prática, tá? Vamos orar, encerrando o nosso culto de oração. Deus Pai Todo-Poderoso, que venhamos, Pai, assim como Paulo orientou aos Efésios, que essa orientação também sirva para nossas vidas, para que venhamos ser cheios do Espírito Santo, e não como aqueles que buscam a embriaguez, que buscam viver na ignorância e muitas vezes, Pai, acabam envergonhando e acaba causando problemas, Pai. Mas que venhamos ser repletos do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros, ajudando, louvando ao Senhor e sendo grato por tudo. E desta forma nós temos muito a te agradecer, Pai. E cada irmão coloque na tua presença, num coração contrito e quebrantado, os seus agradecimentos. E em nome de Jesus que oramos. Amém.